05, 47 horas, 14 de outubro de 1944, floresta densa nos arredores de Aachen, Alemanha Ocidental. O cabo Erich Müller, de 28 anos, ajoelhado atrás de um tronco caído coberto de musgo úmido, a 200 metros da estrada secundária que serpenteava pelo vale. Temperatura de 8 graus Celsius, céu nublado com garoa fina que embaçava as folhas. Equipamento: fuzil Karabiner, 98K com mira telescópica, ZF-39. 5 cartuchos, Mauser 7, 92mm no pente, faca de combate no cinto, binóculos Zeiss de 6,30 e um rádio portátil Fugger 5 com alcance de 2 km, bateria a meio nível. Müller ajustou a alça do fuzil contra o ombro esquerdo, o metal frio penetrando o tecido da jaqueta de lã. A umidade do ar grudava na pele exposta do pescoço. Ele ergueu os binóculos e varreu a estrada à frente. Cascalho irregular, bordas ladeadas por arbustos espinhosos e valas de drenagem cheias de folhas apodrecidas. Nenhum movimento visível a leste, onde o sol nascente filtrava-se em raios pálidos através das copas. O som distante de um corvo ecoou, seguido pelo gotejar da chuva nas árvores. Às 05:52, um estalo baixo veio do rádio. Müller pressionou o fone contra o ouvido. Voz do tenente Kraus. Posicionado 300 metros ao sul. Posição confirmada. Inimigo estimado em 500 metros. Manter silêncio. Müller confirmou com um clique duplo no microfone, sem verbalizar. Ele baixou o fone e verificou o pente do fuzil pela terceira vez naquela hora, os dedos rígidos pelo frio. O terreno inclinava-se levemente para o norte, com raízes expostas que poderiam tripudiar um avanço rápido. Às 05:58, o primeiro ruído mecânico surgiu. O ronco abafado de motores a diesel, aproximando-se da curva da estrada. Müller imobilizou-se, o peito subindo e descendo em ritmo controlado. 3 caminhões Opel Blitz surgiram na névoa, faróis apagados, seguidos por 2 tanques Panzer IV, com saias laterais de proteção. A coluna estendia-se, cerca de 40 veículos, intervalos irregulares de 20 a 30 metros entre eles. Soldados americanos desmontavam dos caminhões, rifles M1 Garand ao ombro, capacetes M1 enferrujados pela umidade. Eles marchavam em fileiras frouxas, botas chutando pedras soltas. Müller observou o líder da coluna, um sargento com insígnias de infantaria da 1ª Divisão, gesticulando para os homens se dispersarem ligeiramente ao longo da estrada. O ar cheirava a óleo queimado e borracha molhada dos pneus. Um tanque parou a 150 metros, torreta girando devagar para o lado sul, onde a floresta se adensava. O artilheiro ajustou o canhão de 75 metros, mas sem disparo imediato. Às 06:02, Kraus transmitiu novamente alvos no setor. Iniciar observação. Müller respondeu com um clique. Ele mirou através da ZF-39, focando no primeiro caminhão. 12 soldados desmontando, mochilas pesadas curvando suas posturas. O sargento americano parou, ergueu um mapa de tecido e consultou um companheiro, apontando para o norte. Uma decisão. Eles optaram por manter a formação principal na estrada, com batedores avançando 50 metros à frente. O primeiro batedor americano tropeçou em uma raiz exposta a 100 metros da posição de Müller, caindo de joelhos na lama. Ele se levantou devagar, limpando o rifle com a manga e continuou, sinalizando para os outros com a mão livre. A garoa intensificou-se, reduzindo a visibilidade para 80 metros. Müller notou o atraso. Os batedores hesitaram na encruzilhada, consultando bússolas que giravam erraticamente pelo magnetismo das árvores. Às 06:05, o segundo tanque avançou, esteiras rangendo sobre o cascalho. O motorista reduziu a velocidade ao passar por uma vala, expondo o flanco direito por 10 segundos. Müller manteve a mira no artilheiro da torreta, que fumava um cigarro, cinzas caindo no colarinho. Nenhum tiro ainda.
O rádio crepitou, sinal de confirmação de outra posição, 400 metros ao norte, onde o Furiel Lange aguardava com uma metralhadora MG-42. A coluna esticou-se. Os caminhões centrais pararam brevemente quando um pneu atolou na beira da estrada, soldados descendo para empurrar. Gritos abafados em inglês, ordens para reforçar a roda. Isso criou um aglomerado de 15 homens em 20 metros quadrados, rifles encostados nos veículos. O sargento americano caminhou de volta, ajustando o rádio de onda curta em sua mochila, transmitindo posições para o comando rear. Müller sentiu o peso do fuzil aumentar com o frio. Ele mudou de posição minimamente, aliviando a pressão no joelho esquerdo, que latejava de uma marcha noturna de 8 quilômetros. A névoa subia do solo, misturando-se à fumaça dos escapamentos. Um corvo voou baixo, aleteando sobre a cabeça de um soldado americano, que ergueu o rifle instintivamente, mas baixou-o ao ver nada. Às 06:08, Kraus ordenou: preparar fase 1, fogo seletivo em 30 segundos. Müller ajustou a mira para o batedor líder, agora a 70 metros, agachado atrás de um arbusto. O homem pausou, acendendo uma lanterna para checar o mapa, o feixe cortando a névoa por um instante. A decisão errada. Ele avançou sozinho, ignorando o flanco sul, onde a floresta era mais densa. O primeiro tiro ecoou às 06:09, um disparo solitário da posição de Lange, ao norte. O batedor líder caiu para frente, o rifle deslizando na lama. A coluna parou abruptamente. O sargento americano gritou ordens, acenando para os homens se abaixarem. Confusão imediata. Soldados correram para os lados da estrada, alguns tropeçando nos arbustos, outros erguendo rifles para o ar, atirando às cegas na direção do som. Müller esperou o silêncio relativo. 2 segundos após o tiro, um soldado americano no primeiro caminhão caiu, atingido no ombro, gemendo enquanto os companheiros o arrastavam para trás do veículo. A metralhadora do tanque girou para o norte, disparando uma rajada curta que cortou galhos a 50 metros da posição de Lange. Folhas choveram no chão. Às 06:10, a resposta veio fragmentada. O rádio americano crepitou alto, o sargento transmitindo: contato inimigo, setor norte, solicitando apoio aéreo. Mas o sinal era fraco, interrompido pela interferência da floresta. Os batedores restantes recuaram 20 metros, agachando-se na vala, rifles apontados para as árvores, sem alvo claro. Müller mirou novamente, o dedo no gatilho. O segundo batedor, agora isolado, moveu-se inutilmente para a direita, expondo-se por um segundo ao mirar no vazio. O tiro de Müller partiu o ar. O homem girou, caindo de lado, o capacete rolando para a estrada. Consequência imediata: pânico localizado. 3 soldados próximos atiraram na direção da posição de Müller, balas ricocheteando em troncos a 10 metros de distância, lascas de madeira voando. O tenente Kraus transmitiu: manter fogo esporádico, forçar dispersão. A garoa transformou-se em chuva constante, o solo ficando escorregadio. Um caminhão tentou manobrar para recuar, mas atolou-se mais fundo, motor rugindo em vão. Soldados desmontaram, formando um perímetro irregular ao redor dele, comunicações gritadas sobrepondo-se em confusão. Às 06:12, o primeiro tanque avançou devagar, torreta varrendo o sul. O artilheiro disparou outra rajada, desta vez acertando uma árvore a 100 metros, que caiu com estalo, bloqueando parcialmente a estrada. Isso retardou a coluna. Veículos traseiros pararam, criando um engarrafamento de 100 metros. O sargento americano ordenou que um grupo de 8 homens investigasse o norte. Mas eles hesitaram, esperando reforços que não chegavam. Müller recarregou o fuzil com movimentos precisos, o clique metálico abafado pela chuva. Fadiga começava a se manifestar. O braço direito tremia levemente após 20 minutos imóvel. O rádio crepitou com sinal de Lange. Setor norte limpo, inimigo disperso em 30 metros. A emboscada iniciava-se, mas o inimigo reagia com atraso.
suas movimentações fragmentadas pelo terreno e pela falta de visibilidade. A 0613, o segundo tanque tentou contornar a árvore caída, esteiras girando devagar no cascalho encharcado. O motorista ajustou o ângulo, expondo o flanco por 15 segundos, enquanto o veículo inclinava-se na vala lateral. Müller observou através da mira. O artilheiro na torreta inclinou-se para fora, gritando para um soldado próximo, que carregava munição extra. A rajada seguinte da MG-42 de Lange veio do norte. 3 tiros curtos que atingiram o solo a 40 metros do tanque, levantando terra e folhas úmidas. O artilheiro recuou para dentro, a escotilha batendo com um clangor metálico. A coluna americana fragmentou-se mais. Soldados do terceiro caminhão desmontaram em massa, 10 homens formando um grupo apertado atrás do veículo, rifles apontados para o sul, sem coordenação clara. Um deles tropeçou na beira da estrada, caindo de costas na lama, o capacete escorregando para o rosto. Ele se debateu por segundos, companheiros puxando-o pelos ombros enquanto atiravam para as árvores. Balas cortando galhos a 20 metros da posição de Müller. O sargento americano moveu-se entre eles, gesticulando com o braço livre, mas sua voz era abafada pela chuva constante, ordens perdidas no barulho dos motores e dos disparos irregulares. O rádio de Müller crepitou às 06:14, Kraus transmitindo fogo em alvos de comando, priorizar comunicações inimigas. Müller ajustou a mira para o sargento, agora a 90 metros. Curvado sobre o rádio de onda curta, que um soldado segurava aberto no capô do caminhão. O homem transmitia em voz baixa, antena estendida balançando com o vento. Müller apertou o gatilho uma vez. O tiro acertou o ombro do sargento, que caiu para o lado, o microfone rolando na poça d'água. Consequência imediata. O grupo ao redor parou de atirar por 3 segundos, olhos fixos no homem caído, um deles ajoelhando-se para verificar o ferimento com as mãos trêmulas. 2 soldados americanos responderam, virando-se para o sul e disparando rajadas com seus garands, o recuo empurrando-os para trás no terreno escorregadio. Uma bala passou a 5 metros de Müller, estilhaçando uma raiz próxima, fragmentos de madeira voando contra sua bota. Ele imobilizou-se, o coração acelerando por instinto, mas manteve a posição, recarregando com o pente reserva. A fadiga pesava, o joelho esquerdo formigava, forçando uma mudança mínima de apoio, o que produziu um estalo baixo de galho sob o cotovelo. Às 06:15, o tanque líder avançou novamente, canhão de 78 milímetros girando para o norte. O disparo veio, um projétil perfurante que explodiu contra uma árvore a 150 metros. O tronco partindo-se com um estalo seco, galhos caindo em cascata sobre a vala. Isso bloqueou o caminho para o segundo tanque, criando um obstáculo de 10 metros de largura. Os motoristas dos caminhões traseiros manobraram em pânico, um deles colidindo levemente com o veículo à frente, metal rangendo contra metal. Soldados desmontaram para separar os para-choques. Movimentações desorganizadas que expuseram 12 homens em linha reta ao longo da estrada, costas viradas para o sul. Lange transmitiu: setor norte sob pressão. Inimigo aproximando infantaria. Müller observou o movimento. Um pelotão de 20 americanos, separado da coluna principal, avançava devagar pelo flanco norte, intervalos de 5 metros entre eles, rifles baixos para checar o terreno. O líder do pelotão pausou na encruzilhada, consultando um mapa molhado que se desfazia nas mãos, apontando para o leste em vez de sul. Decisão errada. Eles viraram para a vala errada, atolando-se em arbustos espinhosos que retardaram o avanço por 20 segundos. Homens xingando em voz baixa enquanto cortavam galhos com facas. A chuva intensificou-se, transformando o cascalho em lama pegajosa. Um soldado americano no perímetro do tanque escorregou ao recarregar seu rifle, caindo de joelhos e deixando cair um pente de munição na poça. Ele o recuperou devagar,
dedos escorregadios, enquanto o artilheiro do tanque girava a metralhadora coaxial, varrendo o sul com uma rajada que acertou folhas a 60 metros, sem alvos atingidos. O rádio inimigo, agora sem o sargento, crepitava com chamadas confusas. Um tenente substituto ordenava manter formação, apoio em 10 minutos. Mas o sinal interferia com estalos, ecoando inutilmente pela floresta. Müller mirou no artilheiro exposto do segundo tanque, que se inclinava para ajustar o canhão. O tiro partiu às 06:16. O homem caiu para dentro da torreta, sangue misturando-se à chuva no metal. O tanque parou abruptamente. Motor ainda rugindo, mas torreta imóvel. Consequência, o motorista tentou recuar, mas as esteiras giraram no lugar, cavando sulcos na lama e expondo o veículo por mais 10 segundos. 3 soldados próximos correram para o tanque, um deles atirando para o sul às cegas, balas perdidas ricocheteando em troncos distantes. Kraus ordenou: manter pressão, evitar concentração. A posição de Müller registrou movimento próprio. O Furriel ao lado, 50 metros à direita, disparou uma vez com sua MG-42, uma rajada de 5 tiros que derrubou 2 soldados no aglomerado do caminhão atolado. Eles caíram em sequência, um gemendo enquanto rastejava para trás do veículo, o outro imóvel com o rifle ainda na mão. O pânico se espalhou. Os restantes do grupo recuaram 15 metros para a vala, formando um semicírculo irregular, comunicações gritadas sobrepondo-se. Cobertura, cobertura, mas sem direção clara. Às 06:17, o pelotão do norte chegou à vala errada, agora a 80 metros da posição de Lange. Eles hesitaram, o líder sinalizando para a dispersão, mas o terreno os traiu. Raízes expostas fizeram 2 homens tropeçarem, rifles disparando acidentalmente no ar, alertando a coluna principal. Isso criou confusão adicional. O tenente americano na retaguarda ordenou recuo parcial, mas apenas metade dos caminhões obedeceu, criando um engarrafamento de 150 metros, onde veículos colidiam levemente, soldados descendo para empurrar rodas atoladas. Müller verificou o pente. 3 cartuchos restantes. O frio penetrava a jaqueta, dedos entorpecidos, retardando o movimento de recarga. Um corvo grasnou novamente, voando baixo sobre a estrada, atraindo olhares momentâneos de soldados que baixavam as armas por instinto. O tanque líder disparou outra vez, o projétil explodindo no sul a 120 metros, derrubando galhos que bloquearam uma trilha secundária. Isso isolou um grupo de 8 americanos na beira da floresta, que se agacharam inutilmente atrás de arbustos finos, rifles apontados para o vazio. O rádio crepitou com sinal de Kraus às 06:18. Fase 2 em 60 segundos. Preparar fogo concentrado. A névoa subia mais densa, reduzindo a visibilidade para 50 metros. Um soldado americano, isolado do pelotão, moveu-se para o sul por engano, tropeçando em uma raiz e caindo a 40 metros de Müller. Ele se levantou devagar, rifle perdido na lama, e correu de volta, expondo-se por 8 segundos sem fogo inimigo imediato. A coluna, agora estendida e fragmentada, reagia com atraso. Reforços do rear não chegavam. Comunicações presas na interferência da chuva e das árvores. Fadiga acumulava-se. Müller piscou para limpar a água dos olhos, o fuzil pesando contra o ombro. O inimigo, numeroso mas descoordenado, dispersava-se em bolsões, movimentações táticas retardadas pelo terreno hostil. A emboscada prosseguia, cada ação gerando pausas de silêncio interrompidas apenas pelo gotejar constante e pelos roncos distantes de motores parados. Às 06:19, o sinal de Kraus ecoou no rádio de Müller. Fase 2 iniciada. Fogo concentrado em veículos centrais. Müller confirmou com um clique, ajustando a mira para o caminhão atolado, agora a 120 metros, onde 6 soldados agrupavam-se atrás da cabine, rifles apoiados no capô molhado.
A névoa densa envolvia as bordas da estrada, limitando a visão periférica. Ele apertou o gatilho. O tiro atingiu o pneu traseiro do veículo, ar escapando com um sibilo baixo, inclinando o caminhão para o lado. Os soldados agacharam-se instintivamente, um deles escorregando na lama e caindo de costas, rifle apontado para o céu sem disparo. Do norte, a MG-42 de Lange abriu fogo em rajadas curtas, 10 tiros em 5 segundos, perfurando o radiador do caminhão adjacente. Vapor subiu da grade frontal, misturando-se à fumaça do escapamento e o motor engasgou, parando com um ronco final. 2 soldados americanos recuaram para o veículo, tentando cobrir o flanco com tiros irregulares, balas cortando arbustos a 30 metros da posição de Lange. Eles pausaram por 4 segundos, recarregando pentes com dedos escorregadios, o clique metálico audível sobre a chuva. Às 06:20, o tanque líder respondeu. A metralhadora coaxial girou para o norte, disparando uma sequência de 15 tiros que derrubaram galhos a 70 metros, sem atingir alvos. O artilheiro ajustou o canhão de 75 metros devagar, torreta rangendo no eixo úmido, mas o projétil seguinte explodiu prematuramente na vala sul, levantando lama e pedras que ricochetearam contra o casco. Isso retardou o avanço. O motorista parou o tanque por 10 segundos. Esteiras girando no lugar e cavando sulcos profundos no cascalho encharcado. Um soldado próximo ao tanque moveu-se para a frente, carregando uma caixa de munição, mas tropeçou em uma raiz exposta, deixando a carga cair e rolar para a beira da estrada. Müller recarregou o carabiner com o último pente, os cartuchos frios grudando nos dedos entorpecidos. A fadiga manifestava-se em tremores leves no braço esquerdo, forçando uma pausa de 2 segundos para estabilizar a mira. Ele observou o pelotão do norte. Agora, a 60 metros da posição de Lange, eles dispersaram-se em pares, intervalos ampliados para 10 metros, mas o líder hesitou na vala, consultando o rádio portátil que crepitava com interferência. Decisão fragmentada. Metade do grupo avançou para o leste, ignorando o sul denso, enquanto os outros se agacharam atrás de troncos caídos, rifles apontados para sombras na névoa. Às 06:21, Kraus transmitiu. Priorizar infantaria exposta, manter intervalos. A posição ao sul, 200 metros de Müller, respondeu com fogo de fuzil. 2 disparos isolados que atingiram um soldado no aglomerado do tanque, um no braço, o outro na perna. O homem ferido caiu de joelhos, gemendo enquanto companheiros o arrastavam para trás do veículo, deixando um rastro de sangue diluído na lama. Os restantes formaram um perímetro frouxo, 5 homens em semicírculo, atirando para o sul em rajadas curtas que acertaram folhas a 40 metros, sem precisão. Um deles recuou desnecessariamente para o caminhão, colidindo com a porta aberta e caindo, rifle disparando acidentalmente no ar. O segundo tanque, com o artilheiro abatido, tentou manobrar. O motorista girou as esteiras para o norte, mas o ângulo inclinado na vala o expôs por 12 segundos. Lange mirou na visão. Uma rajada de MG-42 perfurou a saia lateral, estilhaços voando contra o solo. O tanque parou, fumaça subindo do motor, e o artilheiro reserva emergiu pela escotilha, gritando ordens para um soldado que corria com extintor. Eles hesitaram, o extintor derramando espuma ineficaz na chuva, enquanto balas ricocheteavam no casco a 20 metros de distância. Às 06:22, a coluna traseira fragmentou-se mais. Um caminhão tentou recuar, motor acelerando em vão contra a lama, rodas girando e lançando cascalho para trás. 10 soldados desmontaram, empurrando o veículo em uníssono, costas viradas para o sul, rifles pendurados nos ombros. Müller observou através da ZF-39. O grupo moveu-se inutilmente para a vala errada, atolando o caminhão ainda mais, criando um bolsão de 15 homens em 25 metros quadrados.
Um tiro da posição de Kraus atingiu o motorista na cabine, o veículo parando abruptamente, faróis piscando uma vez antes de apagar. Os soldados viraram-se em confusão, atirando para as árvores sem alvo, balas perdidas cortando galhos que caíram sobre eles, forçando agachamentos descoordenados. O rádio americano, agora operado por um cabo substituto, transmitia chamadas interrompidas. Apoio necessário, coordenadas. Interferência forte. O sinal enfraqueceu, ecoando apenas estalos na névoa. O pelotão do norte avançou devagar, mas o terreno os retardou. Um homem pisou em uma raiz oculta, caindo de frente na lama e perdendo o capacete que rolou para a vala. Seus companheiros pausaram para ajudá-lo, rifles baixos por 5 segundos, expondo o flanco. Lange disparou 3 tiros. Um errou, os outros atingiram o solo a 10 metros, levantando terra que os fez recuar 8 metros para a cobertura inadequada de arbustos. A 06:23, a chuva diminuiu para garoa, mas a visibilidade permaneceu em 45 metros, sombras alongando-se com a luz cinzenta. Müller mudou de posição minimamente, aliviando o joelho latejante, o movimento produzindo um estalo baixo de folha úmida. Ele mirou em um soldado isolado do perímetro do tanque líder, agora a 80 metros, que se movia para recuperar munição caída. O tiro acertou a mochila do homem, rasgando o tecido e derrubando cartuchos na poça, mas sem ferimento direto. O soldado mergulhou para o chão, rastejando de volta ao tanque em 15 segundos, gritando para os outros se abaixarem, o que criou uma pausa no fogo inimigo. Kraus ordenou: reduzir cadência, forçar reagrupamento. A MG-42 de Lange respondeu com rajadas espaçadas. Uma de 4 tiros que perfurou o para-brisa de um caminhão central. Vidro estilhaçando e caindo sobre 2 soldados dentro da cabine. Eles saíram cambaleando, um com corte no rosto, o outro tossindo fumaça, e se juntaram ao grupo atrás, formando um aglomerado maior de 12 homens. Suas respostas vieram fragmentadas. Tiros de Garand em ângulos errados, acertando troncos a 50 metros da posição sul, lascas voando inutilmente. Às 06:24, o tanque líder avançou novamente, contornando a árvore caída com dificuldade, esteiras rangendo na lama. O artilheiro disparou o canhão para o sul. O projétil explodiu a 90 metros, derrubando uma seção de floresta que bloqueou uma trilha paralela, isolando 3 soldados americanos que investigavam o flanco. Eles hesitaram na borda, rifles apontados para o vazio, comunicações gesticuladas em silêncio pela chuva. Um deles moveu-se para o norte por engano, tropeçando em galhos e caindo a 30 metros de Lange, expondo-se por 7 segundos antes de rastejar de volta. Müller verificou o fuzil. Câmara vazia, recarga completa com munição reserva da mochila, dedos rígidos, retardando o processo por 3 segundos. A fadiga acumulava-se, visão embaçada pela umidade nos óculos da mira, forçando uma pausa para limpar com a manga. O pelotão do norte reagrupou-se parcialmente, mas o líder ordenou um avanço lateral equivocado, levando 8 homens para uma vala seca que os expôs ao fogo de Lange. 2 tiros isolados derrubaram um na coxa, o outro no ombro, os feridos sendo arrastados por companheiros que atiraram às cegas, balas ricocheteando em raízes a 15 metros. Às 06:25, o rádio de Kraus crepitou: manter pressão em retaguarda. Inimigo disperso em setores. Um caminhão traseiro, agora separado, tentou manobrar para fora da estrada, mas colidiu com um arbusto espinhoso, parando com o motor superaquecido. 7 soldados desmontaram, formando um círculo irregular, rifles varrendo a névoa sem coordenação. Um deles escorregou na descida, rifle disparando no solo e alertando o grupo, que se agachou desnecessariamente, criando uma movimentação inútil de 10 metros para cobertura inexistente. O tanque do segundo veículo, ainda imóvel, recebeu tentativa de reparo.
2 soldados aproximaram-se com ferramentas, mas uma rajada da posição sul os forçou a recuar, deixando chaves e cabos na lama. O cabo americano no rádio principal transmitia agora em voz mais alta: recuar para ponto de encontro, inimigo em múltiplos flancos. Mas a ordem chegou fragmentada aos grupos isolados, com apenas metade respondendo, criando bolsões de confusão ao longo de 200 metros da estrada. Müller observou o sargento ferido, agora sendo carregado para um caminhão pela retaguarda, o braço enfaixado improvisadamente com uma manga rasgada. O grupo ao redor moveu-se devagar, rifles baixos pela fadiga visível nas posturas curvadas. A emboscada prosseguia em pulsos. Fogo esporádico seguido de silêncios de 20 segundos. O inimigo reagindo com atrasos táticos, dispersão ampliada pelo terreno e pela interferência constante. A névoa subia, envolvendo os veículos parados em véus cinzentos, roncos de motores interrompidos ecoando fracamente pela floresta. A 06-26, a posição de Lange registrou outra rajada. 6 tiros da MG-42 direcionados ao caminhão traseiro colidido, perfurando o tanque de combustível lateral. Combustível vazou na lama, formando uma poça escura que se espalhou por 2 metros. 2 soldados americanos aproximaram-se para inspecionar, rifles pendurados nos ombros, mas pararam a 3 metros, um deles gesticulando para o outro recuar. O motor do veículo tossiu fumaça preta, e o grupo de 7 dispersou-se em direções opostas, 3 movendo-se para a vala norte sem cobertura adequada, rifles varrendo a névoa a 40 metros da posição de Lange. Eles pausaram por 5 segundos, consultando um mapa improvisado em uma lona molhada. O dedo do líder traçando uma rota que os levou para arbustos espinhosos, retardando o deslocamento em 10 metros. Müller ajustou a mira telescópica, limpando a umidade acumulada na lente com o polegar, o movimento produzindo um borrão temporário na visão. O fuzil pesava mais agora, o cano frio contra a bochecha. Ele focou em um soldado do pelotão norte, isolado a 50 metros da vala, que se agachava para recuperar um pente caído na poça. O homem moveu-se devagar, joelhos afundando na lama, expondo o flanco por 4 segundos. O tiro de Müller partiu o ar, acertou o ombro do soldado, que caiu para o lado, o rifle deslizando para a vala. Consequência imediata. Os companheiros próximos hesitaram, 2 deles atirando para o sul em ângulos elevados, balas cortando folhas a 20 metros da posição de Müller sem impacto direto. O grupo reagrupou-se frouxamente, arrastando o ferido para trás de um tronco fino, rifles apontados para sombras indefinidas na névoa. O rádio de Kraus crepitou às 06:27. Fogo seletivo em motores. Forçar imobilidade. A posição sul respondeu com disparos isolados. Um atingiu o escapamento de um caminhão central, faíscas voando contra o metal úmido, o veículo parando com um rangido de engrenagens. 4 soldados desmontaram, formando um perímetro de 15 metros de diâmetro ao redor do motor fumegante, um deles tentando extinguir as chamas com uma jaqueta jogada, mas a chuva diluía o esforço, espalhando fumaça baixa pela estrada. Suas comunicações eram curtas e interrompidas. Um cabo gritou para o rádio portátil: veículos parados, flanco sul ativo. Mas o sinal interferiu com estalos, alcançando apenas o pelotão próximo, que respondeu com tiros irregulares para o leste, ignorando o sul denso. O tanque líder, agora a 100 metros da curva inicial, girou a torreta devagar para o norte, o mecanismo hidráulico rangendo sob a umidade. O artilheiro ajustou a metralhadora coaxial, disparando uma sequência de 10 tiros que acertaram o solo a 60 metros da posição de Lange, levantando terra e raízes expostas. Isso forçou Lange a mudar de posição minimamente, arrastando a MG-42 2 metros para a esquerda, o cano arranhando o musgo úmido. 2 soldados americanos no flanco do tanque avançaram 20 metros para investigar o impacto, rifles baixos para checar pegadas na lama,
mas o terreno os traiu. Um pisou em uma raiz oculta, caindo de joelhos e alertando o outro, que pausou para ajudá-lo, expondo ambos por 6 segundos. Um tiro da posição norte os atingiu. Um no braço, o outro na perna. Os dois rastejando de volta ao tanque em movimentos descoordenados, deixando rastros na poça. A 06:28, a névoa densificou-se, reduzindo a visibilidade para 35 metros, silhuetas de veículos emergindo como formas vagas. Müller recarregou o fuzil pela última vez. Os cartuchos restantes frios e escorregadios nos dedos entorpecidos. O joelho esquerdo latejava com intensidade, forçando uma mudança de apoio que produziu um estalo baixo de galho seco, abafado pela garoa. Ele mirou no cabo do rádio inimigo, agora a 70 metros, agachado atrás de um caminhão inclinado, antena estendida balançando. O homem transmitia em voz baixa, pausando para ajustar o microfone molhado. O tiro acertou a antena, dobrando-a contra o capô com um estalo metálico. O cabo recuou, derrubando o rádio na lama, e o sinal parou abruptamente. Consequência: o pelotão central hesitou por 7 segundos, olhares voltados para o equipamento danificado. Um soldado tentando recuperá-lo com as mãos trêmulas, enquanto os outros atiravam para o sul em rajadas curtas, balas ricocheteando em troncos a 15 metros de Müller. Kraus transmitiu: cessar fogo em 30 segundos. Observar reagrupamento. A MG-42 de Lange respondeu com uma rajada final de 4 tiros no segundo tanque imóvel, perfurando a escotilha lateral e silenciando o motor reserva que tentava ligar. Fumaça subiu espessa, misturando-se à névoa, e 3 soldados ao redor recuaram 10 metros para a estrada, formando um grupo apertado de costas viradas, rifles pendurados pela fadiga visível nas posturas curvadas. Um deles tropeçou na beira escorregadia, caindo de lado e deixando o rifle na poça, que rolou para a vala. Seus companheiros pausaram para puxá-lo, criando uma movimentação inútil que expôs o flanco norte por 4 segundos, sem fogo adicional. Às 06:29, o fogo alemão cessou conforme ordenado, deixando um silêncio pontuado apenas pelo gotejar da garoa nos veículos parados e pelos roncos esporádicos de motores danificados. A coluna americana, estendida por 250 metros, fragmentou-se em bolsões. O tanque líder recuou devagar, esteiras girando na lama e colidindo com um caminhão traseiro, metal rangendo em contato. Soldados do pelotão norte reagruparam-se na vala errada, 12 homens em formação frouxa, o líder gesticulando para um recuo parcial ao leste, ignorando os feridos deixados para trás em troncos improvisados. Comunicações gritadas ecoaram baixas. Recuar, recuar. Mas apenas metade obedeceu, criando dispersão adicional em grupos de 3 a 5, rifles apontados para o vazio da floresta. Müller baixou o fuzil, o braço direito formigando pela imobilidade prolongada de 22 minutos. Ele verificou o rádio. Bateria baixa, sinal fraco de Kraus confirmando posições seguras, inimigo em retirada fragmentada. O ar cheirava a pólvora úmida, óleo queimado e terra revirada. Um corvo grasnou distante, voando sobre a estrada onde capacetes abandonados flutuavam em poças. Os americanos restantes manobraram veículos isolados para fora da trilha principal. Colisões menores retardando o processo, soldados carregando feridos em duplas descoordenadas, mochilas pesadas curvando as costas. Às 06:30, a névoa começou a dissipar-se levemente, revelando silhuetas de 15 veículos imóveis ao longo da estrada. Fumaça subindo em véus finos. O pelotão central, agora reduzido a 9 homens efetivos, formou uma retaguarda irregular a 150 metros da posição inicial, rifles varrendo o sul sem disparos. Um tenente substituto transmitia de um rádio reserva: perdas em infantaria, veículos comprometidos,
solicitando evacuação. O sinal interferiu novamente, alcançando apenas ecos fragmentados. 2 soldados isolados no flanco sul rastejaram para a vala de drenagem, deixando rifles para trás na pressa, corpos imóveis a 40 metros de Müller. A emboscada terminou sem sinal de contra-ataque coordenado. A floresta voltou ao silêncio relativo, interrompido pelo arrastar de esteiras recuando e pelos gemidos abafados de feridos carregados. Müller imobilizou-se, observando a dispersão através dos binóculos, o vidro embaçado pela umidade. Fadiga pesava nos ombros, o frio penetrando a jaqueta encharcada. O regimento americano, estimado em 800 homens na entrada, deixou rastros de 22 veículos parados e corpos espalhados em intervalos irregulares, mas os sobreviventes reagruparam-se devagar ao norte, fora de alcance. Na época, relatórios aliados atribuíram o incidente a uma patrulha isolada, subestimando a extensão da emboscada.